Estamos de volta, mais um Brabocast na área. Estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre atualidades, prova escrita, né? Prova, fase discursiva de prova, que acho que é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente tem, é. Estou aqui com a minha host, a 01, você já conhece, Lorena Fônega. Lorena Fônega. Trocou de roupa? Uai, você trocou, né? Eu tive que trocar, né? Porque, tá inclusive, gente, fazer um apelo aqui a um vale-roupa, porque eu não dou conta, né? Não, começou... Ó, então você já pede para a pessoa se inscrever. Se inscreve... Curte, comenta e não comenta negativo, que anula, é igual o César. E faz uma campanha hashtag roupa pra Lorena. Hashtag vale guarda-roupa. Como é que é? Juiz tem? Acho que não, é isso. Vale terno, né? Vale terno. Político? Vale terno? Não sei se tem. Não sabe? Não sei. Tem. Vale terno. Então vale pode ser vale blusinha. Paletó. Vale blusinha. Vale blusinha. Então fica aí a campanha para Lorena. Por favor, gente, me ajuda. Ó, deixa eu falar um pouquinho do nosso convidado, professor Max Engler, professor da casa. A gente traz só os pratas da casa aqui, só os melhores. Diferentes. Aí eu vou ler o currículo dele aqui, porque obviamente eu não conseguiria decorar. O dislexia não deixa, né? Mas vamos lá. Geógrafo pela Unesp, mestre em engenharia urbana pela UFSCar. Dá uma vergonha, começa a ler os currículos deles. O meu, dá uma... Professor universitário de cursinho. Aí de cursinho é nós aqui, que é o mais pesado no seu currículo. Dá aula há 12 anos, especialista em atualidades e geopolítica. O Instagram, Max Atualidades, depois vai ficar aqui embaixo para vocês seguirem o professor lá. E também tem um canal no YouTube, né? Max Atualidades, Vestibulares e Concurso. E nas horas vagas, calma. Não terminou tem mais o currículo? Claro. Então vai. Nas horas vagas, ele é quem? Ele é o professor. O professor de La Casa de Papel. Aí, ó. Aí o pessoal... É o top. Aqui a gente só contrata estrela, né? Ele faz os dublês lá na hora que precisa. Nas cenas de luta. Nas de luta é ele que vai. Luta por comida. Quando ele não tá aqui gravando, gente, é porque ele tá gravando lá, viu? A gente tem questão de agenda Isso, de... Ponte aérea com a Espanha, né? Ponte aérea aí, tá né? difícil pra gente. Esse episódio agora é a Casa da Moeda lá, não assisti, infelizmente. Eu também não assisti. A quinta temporada vem aí. Quinta temporada vem aí. Então, você que assiste aí, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Matheus. Oi, Lorena, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Tudo bom, vamos trocar ideia aqui. Hoje eu tenho várias curiosidades. Eu também. Quem sabe eu vou aprender alguma coisa de atualidades. Eu tenho dificuldade nisso aí de geopolítica. Mas na hora que escreveu geopolítica ali, já chega a dar um nó na... Como diz lá no interior, um nó nas tripas, né? De pensar em geopolítica, entender conflito, Palestina. Rapaz, aquela parte de conflito também é difícil, hein? Não, aquela parte lá eu nunca entendi. Do mundo islâmico lá, né? Oriente Médio, né? Oriente Médio. E é o que mais cai, né? É o que mais... Não sei porque eles gostam tanto, e o professor vai falar também o que eles mais gostam de cobrar, né? Tem muita experiência nisso. Então, me conta aí também, eu já tenho curiosidade em relação ao seu currículo, antes da gente falar sobre isso. Estudou na Unesp e na UFSCar, tá ruim de faculdade, hein, professor? Mas mestre em engenharia urbana, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre isso. O que é o cara que estuda engenharia urbana? Para pôr semáforo nas ruas? Tipo boa. Não, esse é o engenheiro de transporte. É bom que eu tô sabendo legal. A ideia da... Só pergunto o que é. A ideia da engenharia urbana é o processo de planejamento urbano da cidade, na linha de plano diretor, lei orgânica de município, né? Então, uma parte bem técnica aí para a urbanização mesmo da cidade, melhoria, né, até da qualidade de vida, parques, mobilidade urbana sustentável. Então, é um curso que envolve a questão matemática, né, sem saneamento, hidráulica e tudo mais, mas também bem grande a questão de como as pessoas vão viver dentro da cidade. É bem política pública ali, né? Tem a ver muito com o poder público também. Muito. Trabalha diretamente. Legal. Exatamente. É bom pra gente conhecer essa profissão que a gente não conhecia. E vamos já tocar... Pra quem não sabe, o professor, ele me contou. Ele não pode contar dar o santo, como é que é? Dar o milagre, mas não dá o santo. Não dá o santo, o santo não pode. Ele já foi elaborador de prova discursiva e já foi corretor, né? Essa palavra? Corretor? Isso, corretor. Legal. Conta aí como é que é... Vamos começar do começo, né? A parte de elaboração. Como que é feita uma elaboração? Como é que é a escolha do tema? Como é que é feito isso? Interessante, isso é uma boa pergunta. Porque, na verdade, o que acontece? Primeiro, o órgão, qualquer que seja o órgão, ele libera, né? Tem vaga, vai liberar que vai ter o concurso. Aí esse órgão vai chamar uma banca examinadora. Nós temos um monte de banca examinadora, certo? Então, ele pode chamar, inclusive, de fora do estado, ele chama de onde ele quiser, né? Ele vai chamar aquela... Abre a licitação lá? Abre a licitação, né? Às vezes, o que ele quiser, ele chama. Bom,
Ao chamar aquela banca examinadora, a banca define a forma como ela vai chamar os seus elaboradores. Então, você tem um grupo inicial que vai definir dificuldade de prova, que vai definir o perfil que aquele órgão decidiu que queria que aquela banca buscasse. Então, tem todo um perfil de banca. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. É o seguinte, a banca tem um perfil, mas a banca tem o perfil exigido pelo órgão. Então, isso é legal. Eu falo muito disso. Eu explico isso para os alunos. É um processo seletivo. O órgão, ele dá a diretriz de como que seria, quais os conhecimentos técnicos e habilidades, né, as soft skills lá, que seria interessante esse candidato ter. Então, olha, vai trabalhar no INSS. Esse cara precisa entender de direito previdenciário. Então, isso é uma exigência do cargo e do órgão. Então, muita gente acha que é a banca que define o conteúdo. Não é, né? Isso é uma... Então, vamos lá, já entrando. Depois a gente vai... né, é um assunto longo, a gente vai conversando várias coisas. Mas é uma coisa importante. Ah, eu conheço a banca X. Sim. Talvez você conheça a banca X no concurso de um outro órgão. Ah, legal. Entendeu? Então, essa coisa... Ah, a banca é sempre igual. Ela não é. Ela não é. É o perfil do cargo. É o perfil do cargo. É óbvio que quando o órgão abre e vai atrás de um determinado grupo de bancas, ele sabe mais ou menos qual é o perfil. Qual o perfil? Exato. Então, mas o perfil final é do órgão, não é da banca. Isso legal, eu falo muito disso. O que pode acontecer, então, da mesma banca, aplicar provas com perfis um pouco diferentes. Exato. O perfil, é óbvio que não é branco e preto, mas assim, você pode ter ali no meio do caminho, ela pode ter algumas surpresas, certo? Certo. Então, vamos lá. E aí você vai ter, a partir do que o órgão pede, você vai ter aí um grupo de profissionais escolhido por essa banca que vai definir um monte de coisas. Tempo, quantidade de questões, tempo, quando vai ser aplicado, né? E, em geral, o edital tem que ser, no máximo, né, 8 semanas antes da prova. Tem que ser liberado. Ah, costuma ser bem mais, mas pode ser. Até 8 semanas, em geral, é o padrão. Sim. Né? Mas é sempre antes. Mas, assim, às vezes dá algum problema nessa captação. Menor, dentro da pandemia, principalmente, a gente teve essa questão. Então, existe. Então, você vai ter, geral, são profissionais que não são exatamente daquela área. Então, vamos lá, vou abrir para um órgão da PM, por exemplo. Então, você vai ter alguns profissionais, geralmente da pedagogia, da letras, que são profissionais que vão definir um perfil. Então, a gente vai definir isso e tudo mais. A partir disso, cada banca vai definir a forma de recrutar elaboradores. Sim. Então, tem banca que abre concurso para elaborador. Processo seletivo. Processo seletivo, exatamente. Então, ela abre um processo seletivo público, uma chamada pública, para trazer aqueles elaboradores. Tem umas que fazem o convite, certo? Ah, vou me candidatar. Quando abrir um negócio desse aí, eu vou querer ser banca um dia. Bora. Vou tentar, né? E tem um monte de critério para ser banca, né? Um monte de critério. Talvez eu não sei. Não, fica de boa. Mas seria legal, pô, eu vou lá, vou ajudar a elaborar e depois vendo o curso. Não vai Você dar entendeu? Certo. Entendi, não vai dar certo. Obviamente que não pode. Tem um conflito de interesse. Exatamente, conflito de interesse. Toda uma questão de confidencialidade e tudo mais. Bom, e aí a elaboração é muito legal, porque é passado para você o nível de dificuldade que eles querem, aquela questão, se é 1, 2, 3, quando você vai montar, o que se espera daquela área, qual o contexto que você precisa ter naquele processo e, principalmente, uma coisa que as bancas sempre pedem são os distratores. Sabe o que é isso, Matheus? Você já me explicou. Eu já aprendi. Eu não sabia não, mas eu aprendi. Distrator, vamos lá, né? Pegar aí o radical da palavra e distração. Então, claramente, os distratores, eles são aqueles de induzir o erro do aluno. Então, tem distrator forte, distrator pequeno. Sim. Então, vamos lá. Geral, né? Você faz uma pergunta, né? Eu sou geógrafo, vou falar uma pergunta de geografia aqui, por exemplo. Então, vamos lá. Qual a maior bacia hidrográfica? Tem um texto escrito. Maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A questão A. Qual o texto tal falou? Qual a maior bacia hidrográfica do Brasil? A. Amazônica. Tá errado. Porque a maior bacia hidrográfica nacional é a Tocantins-Araguaia, que é só no Brasil. A Amazônica, ela sai do Brasil. Ela é maior. Ela sai do Brasil, então ela não é totalmente nacional. E aquela parte, por exemplo, às vezes uma questão de matemática gigantesca, conta a história da vida, que ele foi lá pegar o ônibus, não sei o que, e aí a pergunta não tem nem nada a ver com aquilo. Também a gente considera também o texto como uma ideia de distrator, né? Então você vai distrair. Lá... Mas o distrator mesmo, ele é o seguinte, então a gente... O que é esperado? Vamos pôr uma questão, 5 alternativas. Então eu tenho lá, questão A. É esperado que 50% errem. Fácil. Já falou de ali, você vai vir... Você vai induzir. Quente. Aí o que acontece? Aí a B, ela vai ter uma indução que
não é provável, a C é a correta, por exemplo. A D e a E é para aquele aluno que absolutamente não sabe nada. Então, por exemplo, dando um caso. Então, você começa a traçar até o perfil do aluno, isso indico para fazer, inclusive, em cursos de treinamento, que você começa a ver que se alguns distratores que os alunos estão errando, quer dizer que ele está muito fora. Ele está fora do desvio padrão. Porque ele precisa estar... Onde todo mundo erra, ok. Agora, onde pouca gente erra, quer dizer que se você está pegando os preparados, aquele cara tem que estar fora. Tá fora. Então, é isso. Então, você vai vendo um padrão de distratores. Então, é pedido isso para a gente. Aí você envia. E é feita uma correção, uma análise às cegas dessas questões. Então, eu fiz a questão, vocês vão fazer a análise às cegas. Então, ninguém sabe quem está fazendo. Sim. E aí você tem que concordar com a questão, porque eu falo qual foi o meu objetivo com ela, qual é o nível de dificuldade, qual é o distrator importante dela, qual é isso, se ela atinge aquilo que a banca pediu. Aí, geral, são 3 corretores às cegas para aceitar. Aceitou? Ok, senão ela volta. Então, tem todo um processo de elaboração. Caramba, que legal. E sempre às cegas. Bem justo o processo. Então, esse é o processo de elaboração. É feito isso. Então, a banca pede esse perfil, né, por convite ou por o processo seletivo. Então, esse erro eu já não teria, né? De marcar, pelo seguinte, eu já aprendi isso em técnica de chute, quando você vai marcar as questões, quando tem uma mesma palavra, ou ele repete uma frase igual no texto, ele tira uma frase de lá, é para pegar esse cara que tá bem, só lê o texto, ele fala, não, ele falou do Rio Amazonas, e ele já vem, então, isso eu já sei. Quando tem data também muito precisa, também é cilada, né? Você já fala, não, isso aqui já não é uma... E também tem uma outra coisa que ajuda, né? E aí quem vai fazer prova, que é quando você tem antagônicos. Isso. Então você tem uma que aponta para um lado e outra que aponta para o outro lado. Normalmente a resposta é uma das duas. Então você tem... Porque, tipo assim, são assuntos que um tá indo para um lado e o outro tá indo para o outro. Ali nas antagônicas, uma das duas normalmente vai ser a certa. Agora, me fala uma coisa, essa questão de distratores. São em todas as matérias ou em algumas matérias? Eles sempre colocam... Não, o distrator é qualquer alternativa errada. Isso é distrator. É o seu nível de distração. A questão é... Mas, tipo assim, no comando, ele te induzia alguma coisa? Tem isso? Tem. Todas têm um... Não todas. Não todas as questões. Tem questão que não tem. Mas, assim, é comum. Quando eu falo distrator, eu tô falando aquelas que são erradas, que vão te levar a níveis de distração. Alguns são aceitáveis, alguns são falta de atenção, alguns... É realmente, assim, no limite detalhe, do conhecimento específico ali. Ultra específico. Ultra específico, que é aquela que vai pôr você lá dentro ou não. Essa é a base. Mas distrator... Aí a questão de análise, que eu falo isso até para os alunos que estão prestando, é o seguinte. Hoje, você se encontra em qual distrator? Se o seu distrator é o distrator que está muito fora da maioria... A chance de aprovação é pequena. Exatamente. Então, se você está no distrator que está todo mundo errando, então você tem que caminhar para não errar nesse distrator. Então, é isso. E... uma coisa muito interessante, quando a gente faz isso, e depois lá na correção, nós temos um relatório. Eu sou professor universitário, eu faço, a gente faz bases de relatório dos alunos. Isso ajuda depois até em como trabalhar para frente. Quer dizer, aquele nível daquela matéria, ela está errada, porque o aluno está entendendo. Então, e isso eu queria perguntar, porque aconteceu nessa prova agora de escrevente, a gente teve uma questão, se eu não me engano, acho que foi de informática, que assim... 90% errou. E quando eu falo 90% é porque tem um site lá que os alunos colocam lá e aí ele dá um índice de quantidade de pessoas. Eu acho que não foi 90% não, foi coisa de 80%. Mas eu acho que 80% de erro é muito erro numa questão. Quando você separa ela ali no plano e fala, caramba, 80%. Gente muito bem qualificada errou aquela questão. Ou muita gente, eu acho que foi até um pouco mais de 80%. Depois eu vou pegar esse dado preciso. Mas eu falo assim, isso pesa contra o examinador, porque ele fez uma questão que quase todo mundo errou. Então, assim, você fala, não, tudo bem, tem que gerar essa qualificação, mas passou um pouquinho, porque todas as outras têm índice de acerto de 70%. 70% acertam, isoladamente. É claro, não acerta tudo, mas isoladamente, quase 70% acertam aquelas questões. E uma ficou só com 20% ou 10% que acertou. Tem alguma penalidade? Bom, não tem, porque a questão foi aceita pela banca, né? Agora, depende muito do objetivo, porque... isso eu falo de vestibulares também, né? Você tem uma que vai ser... Não é para ser feita. Tem uma que é o terror. Ela vai estar lá, uma, duas, vai ser o terror e ela, né?
Então, não se sabe No qual bolo exatamente. não vai ser isso que vai derrubar, mas Não. ela foi feita para quebrar. Exato, então mesmo. você pode ter isso. Então, como eu disse, depende da banca, depende do objetivo. E tem umas, não, essa está muito difícil. Aí, no geral, a banca olha e fala, não, o que acontece? Em geral, a gente vai ter assim, 50% de questões médias, 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis. Como Em que geral, é? Repete aí. 50% de questões médias. Médios. Com 50% você não passa. Não passa. Então, mas se você não acertar 50%... As médias você vai ter que você acertar tem que todas. acertar. Você tem que ter pelo menos 90%. As fáceis e as médias. médias você tem que acertar. Tem que acertar. E aí algumas difíceis. Difícil. Que é o Agora, se jogo. você acertar 75%, né, você tá perto do jogo. Sim. Perto. Aí você precisa acertar algumas difíceis. E nas difíceis, cada um vai ter dificuldade em algumas. Então, pode ser que aquele cara que acertou nas 20% de informática, ele tenha rodado em atualidades. Sim, acontece. Então, pode acontecer nessa linha. Que aí ele, de maneira geral, ele vai ter que estar bem preparado. Uma só não derruba e também não promove, né? E assim, elas valem a mesma coisa, né? Então, é muito importante isso. Não é essa questão, me ferrei por conta de informática. Não é. Não é, então... Não é. Isso acontece muito. Aluno que às vezes pega, por exemplo, a gente teve em Direito, a prova da VUNESP no concurso escrevente, em alguns concursos, tá? Oficial de promotoria, os concursos são mais letra da lei. Alguns alunos, por exemplo, reclamaram da questão de penal. Inclusive, você errou aquela questão, né? Foi. Mas muita gente errou. Era uma questão... Ela de era petrechos, doutrinária, né? de petrechos, de falsificação. Ela era doutrinária, ela fugia completamente do perfil da banca, porque a gente já tem isso mapeado, e realmente estava fora do contexto. A banca sempre cobrou letra da lei, que resolveu cobrar uma questão doutrinária. E muita gente errou. Aí o cara fala, pô, eu não passei no concurso porque direito estava muito difícil. Eu falo, beleza, mas e português? Não, português eu errei 7. Não, mas peraí, português de 24, se você errou 7, você já estava fora da briga ali. A questão do direito ali já era, né, só acabar de jogar a última pá de terra em cima, já tinha ido. Então, às vezes, o aluno acredita aquela questão, mas teve aquela questão e nem sempre no contexto geral, é que derruba, né? E assim, existe uma coisa que é assim, então agora essa determinada banca vai começar a cobrar doutrina. Não. E pior que é isso, aí vem no outro e não cobra. E aí o cara... Então, assim, isso é uma coisa importante. O padrão da recorrência. Eu trabalho com atualidades e eu falo de recorrência sempre. É recorrência. Então, Oriente Médio, eu vou ensinar em todas as minhas aulas, em todos os meus cursos de atualidades, eu vou ensinar essa aula Sempre tem. O professor não teve Oriente Médio esse ano. Tá bom, o ano que vem eu continuo ensinando. Porque vai ter. Vai ter. Faz parte da recorrência. Sim. Agora, deu 2, deu 3, deu 4, não, então peraí. Aí você começa a ver que pode ser que esteja mudando. Mas não é uma andorinha só, não faz o verão. Então, é isso. É importante ver isso. Isso é uma coisa Até importante. porque eu acho que às vezes eles colocam esse tipo de questão justamente para... Eles têm que dar aquela questão que você falou, que às vezes ela não é nem para ser feita. Assim. Não é que ela toda você vai fazer, né? Você pode marcar. Mas ela é uma questão que talvez eles já estavam considerando que muita gente iria errar e que é um assunto... Eles fizeram isso nessa prova, né? Uns assuntos de segunda até terceira prateleira, a gente comentava disso, que você fala, cara, isso aqui não tem muita lógica de cobrar, mas aí é para, enfim, tem que errar. Algumas pessoas vão ter que errar algumas questões. E isso não acontece. Até aconteceu, né? Acho que tem uma menina que disse que gabaritou a prova, né? As que ela errou foram as 4 anuladas. Ela errou questões que foram anuladas. E aí ficou com 100%. Então, assim, a banca não quer que isso aconteça, né? Eu imagino. Isso não é passado por elaborador. Não é falar... Mas naturalmente eu acho que não... eu acho que a banca não deve ter o objetivo, porque senão se nivelar todo mundo por cima e gabaritar tipo 5, 10, 20, 30 alunos ali gabaritando, acho que não é muito. Então tem que criar umas cascas de banana ali. Tem que ter. E nessa aí, né, que foi interessante, a de terceira prateleira, né, eu lembro até hoje, aquele quadro, aquele Picasso. Né? Que nós acertamos na pinta. Tava no material. No material nosso em aula, né? Lorena falou disso agora há pouco no outro podcast. Tava no material. E ela estudou no dia antes. Você lembra dessa questão lá? Dessa é a do Papa. E a do Papa. Que tinha uma explicação, não era nem sobre o Papa, mas falava do país, né? Isso. Fazia uma associação ali. Eu consegui acertar ela por conta dessa associação que eu fiz. Então, aí são duas coisas também, né? Que aí acontece. Você não tá, por exemplo, essa do Papa, né? Nessa última, a do Papa foi a do Oriente Médio. Mas todo mundo fala que é a questão do Papa. Sim, por causa do Papa. Mas é no Oriente Médio. Oriente Médio, Então, assim, o contexto, o que acontece? Você vai ter uma linha de contexto.
Então, é importante ter geopolítica, né? Uma banca X vai te pedir, olha, é importante ter geopolítica, a gente quer uma questão de geopolítica que envolve a Ásia, Oriente Médio. Tá bom. Sim. Agora, se o Oriente Médio, olhei o Oriente Médio, é outra coisa. Se eu ponho o Papa, aí você gera uma linha de um contexto. Tá lá embaixo, tá no ponto. Acertei a linha, né? Sim. Mas assim... Exatamente, o assunto é muito difícil. Exatamente, o assunto é muito difícil. Até porque é sem processos e contextos. Por isso que o acompanhamento e o padrão da recorrência, ele é importante. Porque não é decorar uma data, um evento. É entender por que o Papa foi fazer lá. Aí você tem todo um contexto. Isso é uma coisa bastante interessante. Quando a gente fala de atualidades, é a pessoa entender o contexto, porque se vier alguma coisa bem dessa assim específica, às vezes ele com o entendimento geral, ele fala, opa, quando pergunta de países, né? Tinha uma questão, acho que nessa prova que era de perguntando em relação a alguns países e tal. E às vezes ele entende um pouquinho de, né, vamos dizer, de geografia mesmo, de mundo, de história. Ele fala, esse país aqui, nossa, aleatoraço. Esse país aqui não tem nada nesse país. Ou ele lida com outra coisa. Esse país nem tá no BRICS, um exemplo. Tipo algumas coisas assim. E aí ele consegue, por conhecimento geral, acertar uma coisa específica por eliminação, né? E por noção de mundo. E essa ideia que você falou lá no começo, das soft skills, né? Que é as bancas vêm pedindo isso. Então, não é só banca. A ideia do cara que é focado só no computador, o cara que não está no processo do entendimento geral do planeta, ele não está servindo para nada. Não está servindo para o concurso, ele não está servindo para trainee. Então, os trainees internacionais hoje, Matheus, eles chegam e falam assim... Eu quero que você responda 4 questões de geopolítica internacional. Você precisa saber o que está acontecendo na guerra da Rússia e da Ucrânia. Você precisa saber quem que é o presidente da Rússia. Você precisa saber que a Alemanha está em crise porque o gás natural está sendo cortado. Então, agora você chegou num ponto importante que eu queria te perguntar. Por que colocam atualidades? Eu acho que já está meio que respondido, mas é legal entender. Por que inserem em edital? Porque a gente falou, o perfil é para poder pegar o cara que tem capacidade técnica de executar. Por exemplo, o cara trabalha com processo, então ele entende um pouco de processo civil, ele vai trabalhar com isso. Por que atualidades eles incluem em alguns editais, inclusive em prova discursiva? Bom, vamos lá. Primeira coisa, atualidades, ela vai envolver você... no mundo. A primeira coisa é inserir o cara. Ele não precisa saber só fazer processo penal. Então, ele vai estar lidando com pessoas, ele vai estar lidando com problemas de cunho mundial. Então, você vai ter ali um entendimento de como o mundo está caminhando para algumas questões. Então, porque esse efeito global, ele tem consequências sobre a legislação brasileira, sobre o que vai ser discutido no processo do Congresso Nacional. Então, ele precisa saber disso. Essa é a primeira coisa, é você se integrar no mundo. A segunda coisa são as questões que não são específicas. Então, é necessário, na maioria dos editais, que aquele cidadão ele esteja num processo fora da área específica dele. Então, se for necessário que aquele cidadão saia da onde ele esteja e vá para São Paulo, né? Suponha que ele passou no concurso aqui, mas ele tem que estar em São Paulo. O processo lá, mesmo que a lei seja a mesma, o contexto é completamente diferente do nosso. Então, eu preciso ter as condições das soft skills. Então, atualidades ajuda a mostrar que o cara não se preocupa somente com ele, mas que ele está envolvido num processo do outro. Então, isso faz parte. Faz parte. Interessante. É uma matéria que normalmente assusta concurseiro, né? Porque é muito abrangente. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser cobrado assuntos, sei lá, nasceu infinita, né? No infinita. Nasceu um koala albino lá na Austrália e aí ele pode cobrar isso. É um tema de atualidade. Acabou de nascer um koala albino lá. Você fala, então... Mas é por isso que aí é importante a recorrência, né? Que é uma coisa que... Isso seria um fato muito fora Muito fora. Então, falo muito fato, né? Então, atualidades não é fato. Fato é a fotografia. Atualidades é o filme. A prova é filme. A estrutura é o seguinte. Então, vamos lá. Aconteceu um fato. Esse fato tem um processo em volta dele. Então, é um ponto que está envolvido num monte de questões. Pode ser desmatamento, e aí o desmatamento gerou um processo que criou um koala transgênico. Inventei, mas um negócio bem maluco. Tá igual uma planta. Mas não, entendeu? Tem um assunto grande que vai desencadear. O assunto por trás, por exemplo, ataques de jacarés na Austrália. A Austrália, é interessante falar, a Austrália está se tornando um país inabitável, porque já grande parte do território é inabitável por conta do deserto. Diferentemente do Brasil, que é completamente habitável, a Austrália não é.
E as queimadas, por conta do aquecimento global e tudo mais, vem tirando territórios. território. E aí dentro dessa, um ataque de cangurus, que nós tivemos agora esse ano. O ataque de canguru pode canar? Pode. Porque você vem desmatando, o canguru vem para zona urbana. Então, isso está envolvendo... É isso. E aí é um contexto maior. É um filme legal. O koala lá, o Bino, nasceu, não tem nada a ver com nada agora. Mas o fato do desmatamento pode ter gerado um desequilíbrio na natureza que gerou, que fez esse E é por isso que é importante também, igual os alunos falam, que período que eu estudo, né? Trazer um pouquinho antes, vir caminhando com a matéria, né? Talvez não você falar, eu vou assistir videoaula de 1 ano, não. Mas pelo menos ter uma noção geral. Um recorte maior, né? Como você fala do filme, pra entender o que assistir as 5 temporadas de La Casa, não assistir só a última. Só a última, igual eu, né? Tipo, que não já partir para a última. Essa ideia ela é bem importante, porque assim, atualidades é grande? Mas tem método. Isso é uma coisa importante, né? Legal. Tem método. Isso. E o método, ele parte de um padrão de entender como essas bancas, né? As bancas, então continuam defendendo, mesmo que a banca mudou algumas questões, continue no método. Tá? Então, se você não acertou pelo método, sem ele, você com certeza não teria acertado. Então, mantenha o método. Essa é a primeira coisa. Legal, gostei disso. Atualidades, o que a gente tem que fazer? Né? Então, vamos lá. Quando que a questão é feita? Ela é pedida 5, 6 meses antes. Sim, então, o órgão vai... O recorte vai ser dali. 6 meses antes. E assim, o que nós temos? Né? Tem questão mais pró? Tem 4 meses, mas fica difícil com uma prova de 90 questões, de 60 questões. É difícil. E aí, o que eu tenho? Uma base importante é o fato. Então, a prova é em setembro. Então, vamos pôr que a banca concordou, deu certo ali em junho, maio para junho. Tá ali. Então é de maio? Não, pode ser de dezembro passado a questão. Mas, então você teve, por exemplo, chuvas na Bahia em dezembro. Aí você tem chuvas no Rio de Janeiro e tudo mais. Por exemplo, essa questão das chuvas que tem a ver com questão ambiental. Ele pega em maio os problemas que a população baiana ainda vive com as chuvas de dezembro. Sim, é uma replicação. Eu sempre falei disso nos cursos. E isso é importante, porque é o processo. Sei lá, o Lula foi preso, aí depois vai um desencadeamento, pediu um habeas corpus e tal. Ainda é do que ele foi preso, aí quer saber, tipo, por que ele foi preso. Então é um negócio que... Aquele fato é num recorte mais próximo, né? Mas a notícia, a matéria é um pouco mais antiga. Exato. Se você lê o fato, a chance de cair em atualidades é absurda, porque você vai ficar louco. Então, o importante é entender as consequências. Então, todo fato, ele acontece por alguma coisa que o envolve e ele vai ter um determinado desdobramento. Certo. Conhecendo o perfil da banca, conhecendo o perfil do órgão e entendendo o padrão dos desdobramentos que eles pedem, você consegue ir fazendo um jogo. Então, eu consigo pôr em alguns compartimentos... Então, temas importantes. Olha, essa aqui, geopolítica internacional, eles gostam de pedir sempre América Latina, eles gostam de pedir Oriente Médio. Não pede Sudeste Asiático. Pode pedir esse ano? Pode, mas eu vou continuar pondo o Sudeste Asiático em 5ª prateleira. Sim. Então, é isso. E aí você consegue ir fazendo o desdobramento. E o que é o ponto? Gosto muito de falar o que fica quente e o que vai ficando frio. Então, vamos lá. Eu tenho um assunto extremamente quente em fevereiro. O assunto é quente. Março, como é que está esse assunto? Ele não teve desdobramento. Assunto sem desdobramento, que é fato isolado, esfria. Você não pode perder tempo com ele. Legal. E se cair? Se cair, quem acertar é no chute. Porque você tem não era. Tá tudo bem. Você não vai acertar essa porque era quase que uma aposta, né? Eu falo, tem muito concurseiro que ele quer a engenharia reversa do negócio, ele quer fazer aposta. E tem outros sites de aposta mais legal do que concurso, né? O concurso, eu acho que tudo que o cara que tá no concurso quer não tá em aposta. Ele quer estabilidade, ele quer segurança. Exatamente. Ele não quer estar no mundo de aposta. Bitcoin, ele não tá nessa jogada. E aí ele quer fazer isso no concurso público, né? Então ele quer dar um chutão lá e vai que dá certo. Mas se ele tiver esse entendimento e partir de quem sabe mais, sabe menos, né? Se ele sabe um pouco mais o contexto, talvez ele tenha condição de acertar. Se ele só sabe ali os fatos isolados, se mexer um pouquinho e aí já não vai funcionar. Isso eu acho que é um ponto relevante. Perfeito. Uma outra pergunta. O cara que estuda atualidades. Vou te confidenciar algo. Quem é meu aluno já sabe. Eu faço uma parada que chama dieta de pouca informação.
Basicamente, eu não assisto jornal, não assisto TV, eu não leio jornal online, revista. Você falou pra mim que teve não sei o que de canguru, eu acabei de ficar sabendo. Eu também. Então, inclusive, mãe, entendeu agora por que você me pergunta? Você não tá sabendo? Aqui, ó. A gente segue uma metodologia de dieta de pouca informação. Mas é o seguinte, por que eu faço isso? Porque eu sei que, estatisticamente, a maioria das notícias num jornal, por exemplo, são notícias ruins. E aquilo impacta na minha vida negativamente. É uma opção. Eu escolho estar desinformado conscientemente e cuidar da minha vida e tal. Eu recomendo isso para todo mundo? Não recomendo isso para todo mundo. É o que eu faço. Tem gente que faz e fala, cara, para mim melhorou. Porque parece que eu assisti o jornal, aquele jornal que sangra, né? Que a TV meio que pinga sangue à tarde. 5 horas da tarde, você assiste o jornal lá, ele chega a pingar. Ele começava a ver as notícias do Covid e falava assim, tá faltando ar. O Covid já é naquela época. Ar. Falava, para. Então para de assistir, ué. E a replicação de conteúdo, ela é muito negativa. Então, por exemplo, quando começou a falar do Covid, depois morreu 10 mil, depois 20 mil, 30 mil, 40 mil. No fim ainda era o mesmo problema e era grave. Só que, tipo assim, começa a ter replicação. Aí começou uma onda de cada vez falando que tinha morrido mais jovem. Não, morreu um de 40. Nossa, não, morreu um de 35. Até que chegou nas crianças, até nos recém-nascidos. Tipo assim, parece que daqui a pouco é um esperma que morreu de Covid, sabe? Vai voltando, é pesado. Oh, é pesado. E eu não quero ter que ficar, porque eu já sei do fato, já é ruim, eu não quero ficar sabendo desse dobrar. Essa é triste. Essa é muito boa. Mas o jornal faz isso. Gente. Eu tô mentindo que o jornal não faz isso? Não tá. Começou com 40, 35, 30. Tá bom, não repito, não precisa repetir. Não, é sério isso aí. É pra conscientizar o público não assistir jornal. Não assistam o jornal. Segue o Max Atualidades que vai te melhor. E aí é um ponto importante. Pro cara ir bem em atualidades, ele tem que assistir jornal, tipo, vou falar, Jornal Nacional? Pode falar, mais famoso. Jornal Nacional, sei lá, Fantástico. Ele tem que assistir isso, é isso que vai preparar ele para acertar as questões de atualidades? Bom, eu tenho um método, né? Eu criei uma estrutura de padrão de recorrência em que eu consigo filtrar as notícias de 11 portais. É um método que eu criei, a gente trabalha com isso aqui. E aí, dentro disso, dependendo do padrão da banca dele, vai ter um perfil e tal. Mas 11 portais. Então, eu tenho portal do governo, que são notícias do governo, que em geral falam bem do governo. Né? Você vai ter o jornal que é contra o governo. Você vai ter os jornais internacionais. Então, o jornal britânico, o jornal alemão, o jornal americano, o jornal chinês. Tá? Então você vai ter uma mídia que é uma mídia controlada e várias mídias nacionais de grande estrutura e algumas mídias científicas. Então pesquisa jornal da FAPESP, revista da USP, revista da OAB. Então você vai ter uma estrutura e nisso eu criei um padrão de recorrência, estrutura de palavra-chave. Então eu consigo chegar para você e fazer esse filtro. Bom, é um método que eu tenho. Dá para você fazer? Dá. Só que você não vai ter tempo para isso. Não, você tem que usar outras matérias. Você não tem, né? Então, assim, assistir jornal é te deixar angustiado. Te deixar angustiado. Você vai realmente ficar angustiado. Você fica mal. E vai te dar essa ansiedade de que, eu tenho que saber todas essas notícias. E vai falar muito de fatos e pouco. Muito de fato e pouco de filme, né? É porque o que dá audiência é fato. Não é documentário. Documentário... Pô, posso ver um documentário? É legal pra caramba, né? Um documentário do Oriente Médio, entender... Esse eu te indico. O documentário do Oriente Médio agora sobre... Eu gostaria de saber, Então, vamos lá. A Guerra da Síria, que tem 10 anos. Olha que interessante. A Guerra da Síria tem 11 anos, na verdade. Ela Primavera Árabe, isso aí eu estudei. Primavera Árabe. Isso. Começou com o cara tirando fogo no próprio corpo lá, né? No corpo da Tunísia, né? No norte da e aquilo começou a... Caiu na sua prova? Claro que caiu, né? Claro. Eu cheguei pro meu primo, né? Meu primo foi... A gente fez a prova em Ribeirão Preto e a gente foi junto, né? Eu peguei na casa dele, o Daniel. E aí, eu falei pra ele, cara, se não tiver uma questão do Oriente Médio na sua prova, levanta e fala, eu entrei na sala errada. Ele falou, você tá zoando. Falei, cara, vai ter uma questão de Oriente Médio. Eu não tenho a mesma expertise do Marcos, mas o desespero de passar faz a gente fazer umas coisas. Então eu mapeei todos os assuntos. E eu falei pra ele, se não tiver uma questão da Primavera Árabe, levanta a mão e fala, eu acho que me entregaram a prova errada. Pode chamar o cara do fiscal de prova que tem alguma coisa errada. Aí, beleza, ele fez a prova, a gente saiu e tal, eu fiz a prova, fui buscar ele. A hora que ele sentou, entrou no carro, ele falou assim,
como é que você sabia? Aí eu falei, pô, eu mapeei essas provas, tudo para poder analisar o que mais caía. Então, alguns assuntos que é o que você falou, né? A gente tem um perfil, mas aquilo tava borbulhando, né? Tava tendo replicação num país no outro, é o que você falou de assunto quente, né? Quente. Vai Líbia, Tunísia, não sei o quê, começa a cair ditador e tal. Foi o que eu estudei. E olha que legal, né? Muita gente estuda para concurso público e fala que é a pior coisa do mundo. E é trabalhoso, não sei o quê, mas você aprende muito mais. Eu sempre fui muito ruim em geografia e em história. Na verdade, não era ruim, eu não estudava. Né? Não é que eu era ruim, era só que eu não estudava, os professores também não estavam... eu acho que era o método. Os professores ruins, ninguém estava muito nem aí, escola pública e tal. E, claro, tem exceções, né? Mas no meu caso... maturidade também. Maturidade, a idade, né? Você não estava interessado, que... Então, assim, isso aí eu sempre fui muito ruim. O concurso público, se não cai isso na minha prova, eu jamais saberia. Jamais saberia que era um ditador que ficou 20, 30 anos, que deu golpe, que passou por fim. Essa noção de atualidades, ela te dá uma visão do mundo. E todas as matérias fazem isso, não é só atualidades. Eu fiz um concurso que caiu história, aí aprendi lá sobre Vargas. Não é mó legal? Eu já legal pra caramba. Legal pra caramba. Eu já amei aquilo. Isso é muito legal. E assim, atualidades, você vai ter vários concursos que vão ter atualidades em si. Mas, por exemplo, você tem concurso que está escrito conhecimentos gerais. E conhecimentos gerais tem atualidades. Sim. Então, você tem um concurso que vai ter uma fase de redação que vai ser tema de atualidades. É, verdade. Então, assim, atualidades, ela está envolvida e, às vezes, um concurso que não é tão pé da lei, né? Ele vai pegar um contexto do que, por exemplo, um tema que tá muito em alta, né? Infelizmente, continua muito em alta. Racismo. Então, esse é um tema geral. Então, posso pegar uma questão de direito para falar sobre a questão do racismo ser um crime inafiançável e por que o cidadão... Quantas pessoas vocês conhecem foram presas por racismo? Nenhum. E é inafiançável, porque você consegue colocar como injúria racial. Então, o Congresso hoje está discutindo para que injúria racial se torne também um crime de racismo. É que tem uma diferença ali, né? Na questão de injúria racial e racismo, que é pro gênero, né? Você pegar uma raça, uma etnia e tal. E aí é mais difícil de caracterizar, né? Mas consegue. Consegue, mas assim... No Twitter tem gente ali que já sairia algemado. Né? Então, e em estádio de futebol, então, que é um atrás do outro. E aí... O cara... E aí acontece, por exemplo, eu posso pegar um conceito que você sabe que está muito forte hoje, né? Várias manifestações, infelizmente. E aí pode ser uma questão de atualidade. Você sabe aquele contexto, você está vendo que aquilo está acontecendo. E aí é uma questão importante. Vamos lá. Temas sociais. Uma dica. Temas sociais. São sempre temas mornos. Morno significa o seguinte, você está lá no chuveiro, tá morno. Ele nunca é frio. Então, temas ligados à degradação, à segregação socioespacial, favelização, questão de feminicídio, pobreza, racismo. Então, ele vai oscilando. Vai oscilando. E aí... Sempre tem. Sempre tá lá. Ele sempre tá. Tá morno. Então, por exemplo, no ano do Black Lives Matter, né? 2020. Sim. Foi um tema que... Ele é um tema, o racismo é um tema social. Mas ele ganhou força. Ele ganhou muita força. Então ele estruturou, foi lá em cima. Então essa é a questão. Você acompanhar os temas sociais é uma dica que eu te dou. Acompanhe os temas sociais. Os acontecimentos importantes que vão desencadear processo em cima daquilo. Mudança de lei, manifestos. Então é isso. Temas sociais é uma dica que eu te dou. E é interessante que a gente faz isso eu já ensinei isso para os alunos em questões de português, por exemplo. Muitas questões de português, assim como em outras matérias, ela tem um texto que é o texto de referência para as questões. É muito comum. E o que é o lance? Muitas vezes, quando o texto não é literário, né, e a gente tem a Lorena que é traumatizada com o texto literário, que ela gosta muito da Clarice Lispector, ela gosta. Mas quando o texto é um texto, vamos dizer, informativo, né, como a maioria dos textos ali na prova, nas alternativas, com um pouquinho de bom senso e uma noção de mundo, você responde sem saber exatamente, sem precisar interpretar de forma só pelas alternativas. Porque, por exemplo, tinha uma matéria, uma vez caiu uma questão sobre
era espaços compartilhados de trabalho, que é uma questão do TJ. Eu lembro de um texto assim. Era uma atualidades, coworking é uma coworking. E aí, nas alternativas, ele te dava por exemplo, tinha uma questão lá que falava que favorecia a concentração e é meio óbvio, se você pensar, fala, peraí, mas espaço compartilhado não favorece tanto a concentração, tem uma galera. Então, assim, com um pouquinho de noção de se colocar ali, fala, peraí. Aí tinha uma outra que falava que aumentava o compartilhamento de informações. Você falou, pô, é verdade. Pô, tá aqui, me passa o pendrive aí. Tipo assim, né? Você tá ali e tal. Então, com um pouquinho de noção. E isso dá para fazer em muitas questões de outras matérias, simplesmente pelo contexto. Uma vez eu vi um outro texto que era sobre cigarro e tal. Cara, eu acho muito pouco provável ter alguma pesquisa falando que cigarro vai fazer bem. Não. E você tem uma alternativa lá, que é essa dos extratores que você falou, que ela é muito bizarra, que ela fala que o cigarro foi visto como uma ferramenta de, sei lá, de expansão na qualidade de vida. É meio bizarro, é meio óbvio, você entendeu? Então, né, uma noção de mundo... Só se o cara for fumante compulsivo e falar, o que eu quero, sabe? O que eu quero é isso aqui, pronto, mãe. Agora não tem a moda de cigarro eletrônico, né? Tem. Então, isso aí, por exemplo, esse é um tema quente. Fala-se muito disso. Tema quente. Né? Por exemplo, cigarro eletrônico, porque é como se você fumasse 20 cigarros por dia. No Brasil é proibido, mas está cheio, né, desse cigarro. Então, ele chega de forma irregular, faz muito mal para a saúde, o OMS falando, a Anvisa falando, né? E a juventude, muita gente com isso. Então, é um tema que está quente. Max, está fervendo? Não. Mas tá ali, porque ele tá ligado à saúde, ele tá ligado à juventude, ele tá ligado à proibição de órgãos públicos. E pode acontecer um fato que faz esse tema crescer, né? Sei lá, pega alguém muito famoso, com algum problema, o cara com enfisema pulmonar por causa do cigarro eletrônico, alguém famoso. E aí vai descobrir o cara fumava, e aí esse assunto volta, né? Aí, por exemplo, o que seria uma zebra? A zebra existe. E eu não jogo com zebra. Porque aí é aposta. É aposta, eu não jogo com zebra. Mas é o seguinte, no método que a gente fala de atualidades, 80% dos temas, e foi isso que a gente fez no TJ, sim. 80% dos temas, com certeza, dentro de um método, você vai conseguir acertar. Agora, numa questão igual essa, se cai, quem é o filho do artista tal? Isso é zebra. Zebrão. Isso é zebrão. Agora, o contexto, para falar assim, a juventude de 15 a 29 anos aumentou em mais de 45% o uso. Isso. Aí tem que estar nos 80. Tem que estar nos 80. Entendi. Então é isso. Pode ser um fato, mas que me traga o contexto. Sim. Esse é o ponto. Então o fato, o que ele... Eu falo muito isso. O fato, ele tem que ligar o botão na sua cabeça. O fato tem que ligar. Então apertei... Né? A sinapse tem que acontecer. Eu já sei um monte de conhecimento a respeito disso aqui. Agora vamos ver o que ele vai cobrar. Se ele apertar o botão e não ligar nada, é chute. Aí é chute. Então, a função é criar a sinapse. Aí, na hora da prova, tem que fazer o botão. É isso. É isso. Essa o cara fala... Beleza. A gente tem uma técnica que eu ensino para os alunos, eu chamo de técnica da tia Jerusa. Tem a Judite e tem a Jerusa, né? São as duas que eu inventei no curso. A Jerusa é quando você pega um assunto, um tópico, e, por exemplo, a técnica da tia Judite. Eu acho que eu posso contar isso aqui, né? Pessoal... Acho que eu posso. Esse podcast já tá de milhões, né? Porque ele já deu 450 dicas aqui. Mas eu vou ensinar essa ainda para eles quando você for responder questões. Técnica da tia Judite é aquela... Você pegar cada alternativa de uma questão que você vai fazer e justificar a resposta. Por quê? Porque a tia Judite fazia isso na escola, né? Ela fazia uma pergunta lá que era de sim ou não e coloca, justifica a resposta. Que era onde complicava o meio de campo, né? Só que é onde você realmente aprende. Então você pega lá o tema da alternativa, então, vamos supor, ela fala que tá errado. E aí você justifica, não, isso aqui tá correto por causa disso e disso e disso. Você justifica a resposta. A tia Jerusa já é a faixa preta, que é o seguinte, deu o tópico e você pega, vai fazer uma questão. O tema dela é sobre, sei lá, questão do cigarro eletrônico, por exemplo, que a gente deu o exemplo. E aí você escreve tudo o que você sabe desse assunto. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde está tentando bloquear a entrada disso aí, que isso vem do Paraguai, sei lá de onde vem, tudo que você sabe. Eu não entendo nada, porque vocês sabem, eu faço dieta de pouca informação, mas vamos lá. E aí você vai escrevendo, a faixa etária mais atingida é a de 15 a 23. Você nem leu a pergunta. Isso é para treinar em época de prova. Você não vai fazer isso no dia da prova. Claro. Mas para você expandir, é isso que você fala de apertar o botão. Então você escreve tudo o que você sabe a respeito daquele assunto e aí começa a ficar interessante
interessante a coisa, porque aí você vê que você sabe muito a respeito daquele assunto. Faltou alguma informação, você vai complementando, e aí você amplia, e isso é uma forma ativa de estudo, né? Que você amplia só o que a questão perguntou. E aí depois você acerta a Outra coisa que eu sempre fiz, e eu acho que dá muito certo, eu faço em folha sulfite. Então, vamos supor, o professor está explicando um assunto, Oriente Médio, eu escrevo aquilo ali, aí foi para outro assunto, que a gente faz por mês ali, aí eu esqueço essa folha, começo outra, aí o mês que vem você falou de Oriente Médio. Eu volto lá naquela minha folha de Oriente Médio e escrevo. Por quê? No final, eu tenho a linha do tempo. Você criou o processo. Eu criei tudo que aconteceu, tudo que desdobrou ali, eu tenho, Sim. que facilita que a gente estava falando, né? É como se fosse um fluxo. E aí eu ganho o entendimento. E a partir daquilo eu consigo acertar muito mais questões. E rever o assunto várias vezes para revisar é mais fácil. Então você vai complementando aquele material. Então você vai lá, você escreveu um monte de coisa sobre a questão do cigarro, lá, o cigarro eletrônico. Aí você vai numa questão e cobra uma coisa que você não sabia. Você eu voltava, volta lá e anota. Tem mais uma questão. Isso aqui causa câncer. Sei lá, o que pode ser o risco, né? Exatamente. Legal. E ainda nesse tema de atualidades, aí mais a prova objetiva, inclusive. Vou até mudar porque eu lembrei que ele faz isso também, acho que é muito interessante. Como são feitas as correções? Porque você já teve nas duas pontas, você já elaborou as questões e já fez a correção. Como que é feita uma correção de uma prova dissertativa? Aí? Bom, agora está tudo digital, né? As objetivas, né? Mas assim, antigamente não era assim, não. É no papelzão. Era no papel, mas assim, mas hoje é tudo digital, leitor ótico, né? Você pega as provas, elas são empacotadas, né? Quando termina, o gabarito, por segurança, ele sai 2, 3 dias depois. Essas provas são jogadas num leitor ótico, como fosse um scanner. Primeiro as provas objetivas já são corrigidas, então dali você já sabe quem vai para a segunda fase ou não. O computador faz isso, separou, pá. Segunda fase. Né? Ou que tem, às vezes não é segunda fase. É junto, né? Às vezes é simultâneo, né? Só a nota que habilita para ser corrigido. Para ser corrigido, exatamente. Então vamos lá. Então, como é que é feita a questão dissertativa? É interessante, é meio Big Brother a parada, né? Da dissertativa. Meio 007. Porque quem fez, por exemplo, eu elaborei, e aí quando eu elaboro, eu faço um gabarito. Eu fiz a questão aberta, por exemplo. Tá? A gente falou da questão objetiva, mas o processo para manter a questão dissertativa é igual. Igual. Então, você vai fazer e aí eu tenho que mandar um gabarito. Sim, tipo um espelho que a gente chama ali, né? Uma resposta padrão, né? Que seria o ideal. Padrão. Então, o que se espera? Essa resposta vai estar correta se ela tiver isso. Então, uma coisa importante de questão é o seguinte, ela sempre tem mais de uma pergunta nas questões. Nunca é uma coisa só. Nunca é, por que isso? Isso é por conta disso. Não tem. As questões têm sempre um contexto. Sempre. Uhum. Então, assim, o aluno vai ter que discorrer. Isso que você falou a técnica da tia aí, de escrever tudo que você sabe tia Gerosa, da tia, você vai ter isso, o examinador vai mandar, olha, é importante que você... nessa questão tem que ter, por exemplo, uma questão sobre a crise da Argentina, um tema super atual. Sim. Então, o que ele tem que falar? Fez uma pergunta, por que a Argentina está nessa crise? Se você responder, ela está nessa crise por conta do governo? Nossa. Tá errado. Mas, por exemplo, pode ser que um dos tópicos da resposta tem essa informação. Então, assim... Primeira coisa, né? Como dica para responda alguma coisa. Jamais deixe em branco. Jamais. Porque tem gente que deixa em branco. Chega em branco. Pior que tem. Não deixe em branco. Tem gente que faz isso com questão objetiva. Aí eu acho que deveria levar uma surra de... Não deveria estar prestando a prova. Então começa por isso. Bom, então, se monta uma junta, como se fosse uma junta médica, por questão. Então vamos lá. Você tem 20 questões, 30 questões. Você vai montar grupos para corrigir aquela questão, certo? Então, você chega numa cidade, você não sabe exatamente qual é, nem sempre é a mesma. Sim. Chega na cidade, você vai para um hotel, você não sabe quem vai estar. No outro dia de manhã passa um ônibus ou um táxi, né, um fretado e te leva para o local da correção. Aí chega no local da correção, você tem lá quem te chamou, o coordenador daquele espaço, tal, te chamou, você vai para uma sala e aí você vai ver quem que tá com você lá. E às vezes gente que você nunca viu, porque foi chamado para fazer aquela correção. Mas em geral são professores
universitários, né? Tem que estar ligado àquela formação. Então, óbvio que tem que ter um processo. Bom, o que acontece? Te joga a questão. Você vai corrigir essa questão. Você nem sabe qual questão você vai corrigir. Para que você não venha montando o seu gabarito. Alguma coisa, Porque eu te conto uma história, Matheus, você vai contar para outro. Você já vai pôr a sua, acrescentar. Sim. Né? Então, assim, tem que chegar lá com a cabeça... E, inclusive, é ideal que você não faça... Eu sei que você gosta de fazer as provas dos concursos que você que a gente trabalha. Então, assim, você não vê prova, você não vê nada. Você tem que chegar lá, 0. Tipo assim, no deserto. Sim. A questão é essa. Tá bom, a questão tá aqui, o gabarito é esse. Do cara. Tá? Bom, o gabarito é esse. O que você faz? Esse grupo vai sentar num computador aqui, ó, que está frio. O frio é específico dessas salas. Essas salas são frias. Te coloca frio na atenção. Deixar o cara alerta. Frente a uma tela desse tamanho assim, né? Muitas vezes você sem celular. Não pode ter celular, não pode ter nada. Nada. E aí te coloca ali um leitor, né? A tela do computador e vai subindo o leitor. Sem nome... Do aluno, nunca se identifica durante a prova. Não faça isso. Se você fizer a sua questão, é anulado. Bom, bateu aqui. Cada banca tem um padrão de correção de nota. Então, pode ser por conceito, A, B, C, D. Pode ser por número, pode ser de aproveitamento. Vai depender da banca, o padrão daquilo. Critério, ela coloca no edital lá. Então, vamos lá, tá lá. Então, vamos lá. Questão, nós 3 somos os corretores. Chegou a questão na minha tela. Tem lá 15 dentro daquela sala, 10 dentro daquela sala para corrigir aquela questão. Ela veio na minha tela. Olhei ela na tela, botãozinho do meu lado. No primeiro dia, é treino. Não tá valendo a correção. Vou lá e coloco B. Alternativa B. Alternativa B não, conceito B. Coloquei conceito B. Essa questão, em algum momento, ela vai aparecer para você de novo. Para você de novo, não. Foi para mim, vai para você. Para outra pessoa. Você colocou conceito C. E aí, foi... Se a gente deu conceitos diferentes, vai para um terceiro. Aí chegou em você. Se você deu A, parou. Como é que vocês podem dar 3 notas diferentes? Volta no gabarito. Então, tem todo um processo de análise. Aí volta. E se o primeiro dia é só treinar, não vale. Então, a questão só é corrigida quando 2 dão a mesma nota. Então, é sempre, no mínimo, 2. Se tem uma terceira nota, se os 2 deram nota diferente, deu disparidade. E quando a disparidade gera uma prova a mais para corrigir. Pensa. Aí é mais trampo para todo mundo. Eu tenho 50 mil provas para corrigir. E aí, suponha que a gente está dando 20% de discrepância. Sem 20% mais, aí 10 mil provas para corrigir. Então, vira 60 mil. Imagina o cara, tipo, andando na sala com 10 e começar a falar assim, ô, pessoal, me ajuda aí, pô, vocês estão... Vamos ter mais atenção aí, tá vendo? Assim, aí você tem lá o coordenador desse processo. E ele vai... E esse coordenador, ele tá acompanhando na tela. E ele tá acompanhando, inclusive, o corretor. Entendi. Então, falou, tá discrepante. Vem cá, melhora, porque às vezes tá corrigindo rápido. E aí, o rapidez gera mais provas e tudo mais. E aí, até acabar. Tem que acabar as questões. Tem que corrigir todas. Mas é uma coisa que é importante falar, é extremamente seguro, ético e às cegas. Às cegas. Se tiver algum símbolo, Tipo, é porque a gente sabe que não pode. Por exemplo, o rabisquinho assim, né, que o cara faz. Sabe quando você escreve uma palavra? Hoje eles falam para riscar, né? Mas às vezes o cara faz o rabisquinho lá, o bombrilzinho, que você rabisca a palavra. Isso é considerado? Bom, não. Não é, né? Não dá para identificar. Alguma coisa de identificação. Qualquer coisa que você queira fazer um símbolo. O símbolo do time que eu torço. Vai que o corretor torce pro meu time. Também torce pro Palmeiras. Então assim, mas primeira coisa, é às cegas, não é um só. Então são no mínimo 2 correções a sua prova vai passar. Essa é a primeira coisa. Às cegas. E acontece, algum símbolo, né? Às vezes o cara faz um símbolo proibido por lei. E aí tipo do nazismo, tipo um negócio desse. Ele não poderia fazer. E aí não é que a prova dele é anulada. Aí você vai passar o código que está na prova, o coordenador vai pegar isso e ele sobe para cima para a banca. E aí, enfim, esse cara pode ser banido do processo. Sim. Porque aí ele fez algo que infringiu a lei.
certo? Mas, por exemplo, tem algumas coisas que em algumas provas não pode. Tô te perguntando de curiosidade, mas, por exemplo, pular linha, né? Tem uns que às vezes não pode pular linha, tem gente que coloca título, às vezes, e não podia ter título e tal, pula linha. Isso é uma forma de identificação? Normalmente não é isso que trava. Não é isso. E assim, letra feia desclassifica. Não, eu tenho que entender. Tem que ser legível. Só que assim, letra feia não tem nada disso, certo? Graças a Deus. Mas assim, vai dar dificuldade do cara ler. Se é difícil de entender, de ler, mas uma coisa que você pode ficar tranquilo e entender sempre pelo menos 2 correções na sua prova. Então, entendeu? Então, o cara supõe, apertei errado. Vai para um segundo, que é às cegas, não é passou para você agora. Então, enquanto não tiver um nível de discrepância muito baixo, não começa a correção oficial. Eu já passei por correções que a gente demorou quase 2 dias para começar. E aí, tô em dúvida nessa aqui, gente. Aí começa, por exemplo, todo mundo vem em frente ao seu computador no treino. O que você daria nessa aqui? Daria essa aqui. Não, daria essa aqui. E aí, de repente, você pega o gabarito do cara lá, que montou a questão. A questão, você fala, pelo gabarito dele, pelas respostas que a gente tá vendo, o gabarito dele tá muito fechado. Tipo... Vai ter que mexer aqui. Dá pra... Porque assim, por exemplo, colocou uma palavra. Tem que ser essa palavra. Pô, mas essa palavra ela é muito próxima dessa aqui. Dá pra aceitar as 2. E aí, em 10 profissionais... Entendi. E demora quanto tempo esse processo? Já demorou 15 dias. E vocês ficam lá esse tempo todo? Você assina um contrato, você fica lá. Caramba. Já demorou 8 dias. É meio Big Brother. Você não sabe quem vai, não sabe quando vai embora. Mas aí você chora também? Depois... Não tipo, chora. vai alguém... esse aqui tá eliminado. Tipo, sai alguém passando mal, você fala... Não, mas tem umas respostas que aí quase chora mesmo, né? Mas eu acho que... Mas você cria o vínculo, você fica em comunidade ali. Vocês ficam junto, vai pro hotel junto. Aí depois que você sabe... Aí beleza, fica juntos. Mas assim, sem celular, né? Confidencial. Que louco, eu nunca imaginei que fosse tão assim. Complexo. Então, e isso faz com que a lisura do processo. Né? A lisura do processo. É importante, porque a galera tem muita desconfiança em relação ao concurso. Toda vez que tem, né? Questão subjetiva. A questão aberta, ela tem um pouco de subjetividade, né? A questão aberta ela já tem um pouco mais do que a questão fechada, mas do jeito que você está falando, parece que é algo bastante seguro, né? Do ponto de vista de método. De gabarito também, né? De você saber mais ou menos o que está certo. Porque o risco é você ter essa variação muito grande na nota, né? De um grupo dar uma nota. Por exemplo, a gente tem uma questão hoje, nessa questão de cotas, né? E provavelmente é um assunto que você deve discorrer a respeito disso, mas é muito subjetiva a avaliação. São 3 pessoas, mas são 3 aqui, 3 não sei na onde, 3 não sei... São 3 completamente diferentes, não são as mesmas 3. Então, em critério que você olha... E é muito pelo fenótipo, né? Isso. É difícil de você cravar, tipo, porque a nossa miscigenação é muito grande, né? Então, você gravar exatamente, não, esse aqui pode ser considerado pardo lá. Nessa parte desse processo eu nunca participei, mas é uma questão que sempre é trazida, né? Porque você coloca lá, são 3 pessoas normalmente, né? Uma banca que vai avaliar. Então, eles vão te olhar, vão olhar o seu cabelo, né? As feições e tal, e vão te dar uma nota, ou... acho que eles têm que optar entre sim e não ali, né? Considerado e não considerado. E aí, meio que depois... Mas muita gente consegue depois entrar na justiça, e eu já fiz um negócio para os meus alunos uma vez, que era, eu consegui alguns alunos que foram reprovados. E porque tem aquela história que você falou do branco, do preto e do cinza, né? Porque você tem um que é bem fácil de notar. Cara, isso aqui é negro, acabou. Isso aqui não tem... É negro, acabou, ponto. Esse aqui é branco. Beleza, aqui. Mas ali no meio tem uma paleta de cor complexa, né? E aí o que eu fiz foi pegar alguns que foram reprovados e mostrar para ele. Isso aqui não passou no último. Você lembra? Eu fiz isso. Então eu pegava, mostrava algumas fotos, falava, isso aqui não passou no teste. Só para a pessoa ter algum mínimo parâmetro, porque é muito subjetivo para que ele possa escolher se ele vai competir na parte de costas, porque inclusive ele tem vantagem, a nota é mais baixa e tal. Então, isso tudo, quanto mais elementos a gente tem assim no concurso, como subjetividade, a gente começa a ter um problema e o candidato começa a sofrer com um requisito que talvez não esteja tão claro, né? Mas desse jeito eu acho que a prova dissertativa, pelo menos para mim, ficou bem claro. Acho que né, é bem mais reto e mais fácil de... E assim, você não tem ideia de quem é a pessoa, você não sabe se ela passou ou não, precisa corrigir naquela questão, você não sabe...
Nome, sobrenome? Nada, sabe nada. Inclusive, se a pessoa colocar um nome, ela é na hora... eliminada. Assim, e ela, como fala, ela é anulada e ela é comunicada do processo Seu dela. Seu nome estava ali, pede o espelho. Exatamente. Então, assim, isso é bem claro. E aí, depois da prova corrigida, o aluno tem um tempo para recurso, né? Recurso e tal. Mas aí ele tem que provar. Só que é o seguinte, foram contratados professores de áreas com experiência em correção do processo, de forma totalmente neutra, sem saber quem é a pessoa, sem nada, e, no mínimo, com 2 correções. Então, acabou. Então, mas vale a pena fazer o recurso, sabe? Porque eu já fiz e já consegui passar num concurso que eu tinha sido eliminado na prova discursiva, e aí eu pedi uma revisão da minha prova, a minha nota subiu, eu fiz a nota e fui aprovado, inclusive convocado. Então, por mais que seja esse processo, às vezes... direito. E assim, às vezes a mão pesa, sei lá, Deus, quantas provas esse cara já tinha corrigido naquela hora, ou as primeiras, eu imagino que as primeiras o cara deve ter a mão mais pesada. Porque tá menos cansado, né? Porque ele treino, tem mais... Não sei. Não, eu digo as primeiras do dia. Porque isso aí tem até um estudo com juízes que foi feito, que é o seguinte. A maioria dos juízes, eles faziam aquelas tutelas, né, de urgência e tal, que ele dá uma... Ele já dá quase que uma sentença ali que já produz efeitos, né? Não é uma sentença, mas já uma decisão que já produz efeitos imediatamente. Quando é no período da manhã, ele tendencialmente consegue conceder mais do que no período da tarde. A explicação é que à tarde ele já está cansado. Então, na dúvida, ele dá, tipo, não vou perder tanto tempo lendo isso aqui para tentar chegar numa conclusão. Quando ele está mais no período da manhã, então já fica recomendação para os advogados. Se você vai pedir alguma coisa ali... Peça no período da vai tarde. De manhã, tenta pegar o juiz... Eles não ficam de manhã, mas tenta ir o mais cedo possível para pegar ele, porque ele vai ter um pouco mais de tempo para analisar. Porque à tarde, à tarde ele já não está... Fala não. Você entendeu? Então, assim, ele já está meio no flow ali de não tô conseguindo, porque vai sobrecarregando, você tá tomando decisão, tal. Chega no final, eu imagino que o cara já tá um pouco mais cansado. Então, no começo, eu acho que a tendência ele pode até ser mais pesado no começo, mas pelo menos vai ser mais real porque ele tá com a cabeça boa, né? Então, no final do dia, tá cansado pra caramba, ficar fazendo questões, eu imagino que chega uma hora que você já deve estar travado ali, né? Não sei. Mas aí é ser humano. Por isso que eu falo, já é subjetivo, porque tem essa falha. E no meu caso lá, eu entrei com recurso e a minha nota subiu muito. Eu não vou te falar quanto, mas tipo assim, foi tipo de 60 para 70 pontos. Entendi. Foi uma discrepância grande. E aí consegui passar para a segunda fase. Então fica a recomendação. Você acha que sua prova... Aliás, até se você não achar que você foi prejudicado... Fácil. Você tem um prazo, né? Você tem um prazo. Com o prazo entra com recurso. E uma coisa importante é o seguinte, né? Eu não participei de todas as correções de banca do planeta. Essas são as que eu participei. Sim, mas eu imagino que deve ser. Dentro das que eu já participei, né? E são assim, faz já um tempo, por isso, até porque uma das coisas é você não estar trabalhando para preparatórios, então... Agora, hoje você não faz mais. Então, não faço mais, né? Já faz um tempo que eu não faço mais. E no período que eu fiz, então assim, a primeira vez que eu fiz, eu saí e falei, nossa, não sabia que era desse jeito, né? E eu fiquei, nossa, e você sente muito participando de um negócio justo. Então, legal, isso eu achei muito legal. Você contando aqui, eu fiquei com essa sensação também. De algo certo, né? Já que tem tanta coisa que a gente, né, duvidosa, que, né? O pessoal não acredita, né? Acho que pelo menos isso mercado, eu acho que isso, então a gente fica um pouco mais tranquilo. E tem uma tendência agora, concursos que antigamente não tinham, de nível técnico, né? São esses cargos, Banco do Brasil, INSS, escrevente, todos esses cargos de nível técnico que a gente fala, eles estão começando a vir com redação. Tem uma tendência. A gente teve o concurso do Banco do Brasil, que nunca tinha tido redação, teve. A gente teve o concurso do IBAMA, que nunca tinha tido redação, teve. E o tema é atualidades. Redação é atualidades. Não tem... Então, aí entra mais aquela coisa. Então, além de saber que o cara tem que escrever, você pode ser ótimo em gramática, pode ter um bom vocabulário, mas se você não entender de planeta, de mundo, de processo, você não vai conseguir contextualizar, você não vai conseguir argumentar, você não vai mostrar seu repertório. Então, é isso. O processo é justamente tirar o cara dele. Não adianta, concurso público é para lidar com o
público. Então, tem que vir. Tem que tirar o cara do casulo. Então, faz todo sentido, essa é a ideia. Não, e até com relação ao concurso do Banco do Brasil, eu acertei o tema do concurso que viria nas questões do Banco do Brasil de atualidades. E eu falei para eles antes, eu já fiz isso, eu já tomei mãe de Ná lá na internet, que eu acerto umas coisas. Mas sabe o que eu fiz? Porque eu falo, a contratação é para o órgão. Então, o órgão tem alguns interesses. Eu entrei no Banco do Brasil e ali tinha as questões que seriam cobrados de tema de redação. Eu acertei o tema de redação que seria da prova. Foram quatro temas, eu falei então eu já acertei exatamente mas os outros 3 foram, porque eles mudaram, né? E era um tema, porque eu entrei no portal do Banco do Brasil e comecei a ter um blog. O seu site do Banco do Brasil é um blog. E eu comecei a correr o blog para olhar quais notícias que eles estavam vinculando. E aquele negócio de... Acho que é Open Banking. Isso. Open Banking estava muito forte. Eles estavam divulgando muito essa informação lá. De Open Banking, não sei o que. E vi uma outra matéria. Então, sei lá, ali 20 artigos, estava num 5. Aí eu falei, cara, isso aqui tem uma tendência muito forte. Isso é quente. Isso aqui é quente. Eu falei assim, esse assunto é um assunto que tem... e eu falei sobre a segurança de dados e o Open Bank, que tem até mesmo um conflito ali, um choque, né, dessa questão de dados. E esse tema, assim, você acabou de falar, né, tanto do Banco do Brasil, mas se tem um tema que está quente hoje é blockchain, né? Nós vamos ter o real digital agora no final do ano. Então, você começa a travar. Nem eu. Então, assim, a gente tá com... Você tem o Pix lá atrás, que já é um... Que foi um assunto grande. Foi grande. Mas ele depois agora já tá menos... Mas o Pix faz parte do processo inteiro. Já começou lá. Então, assim, de você fechar a linha. Então, o dinheiro não é mais essa linha, vou te dar R$20. Não tem isso. O dinheiro sai da minha conta e vai para a sua e tem um rastreio. Você consegue fazer um estorno. Então, assim, com o real digital que está chegando. Então, isso tudo dentro da linha do criptomoeda. Então, esse assunto é grande. Né, é gigante. Né? É gigante. Então, esse assunto é muito quente. Falar, qualquer concurso, qualquer prova que você for prestar hoje, esse assunto, criptomoeda, NFT, blockchain, tá? Vai envolver até a linha do metaverso, que é um processo tecnológico que tem a ver com esse desenvolvimento, o Apple Watch que está chegando. Então, assim, nós estamos falando do processo tecnológico e a tecnologia ela é muito boa de falar porque ela envolve comportamento, ela geralmente... Mudança de cenário, das pessoas. Hoje a forma de relacionamento mudou, né? Exatamente. Então, esse é um assunto, assim, como os comportamentos sociais, tecnologia é um tema... E esse é muito quente. Legal. E eu acertei, veio uma das questões, teve gente que me agradeceu e teve gente que só me xingou mesmo, porque foram 4 temas. Um deles era esse, mas eu falei um tema. Eu falei, estuda isso. Mas até quem me escutou, tinham questões de atualidades que tinha esse assunto também na prova objetiva. Então, já acertou alguma coisa ali em função desse tema. Legal. Bom, a gente está caminhando para o final aqui. Foi bem legal, né? Eu não entendia nada desse negócio de atualidades. Eu me sinto um pouco burra. Você se sente um pouco burra? Eu bastante. Né? Eu já fiquei até pensando que acho que eu vou ter que começar a ler a nossa revista. A gente tem uma revista de atualidades. O Max Engler ele faz essa junção de todos esses 11 portais que ele acessa e junta as notícias mais importantes, né? Agrupa. Falar junto é ruim, né? Agrupa as notícias. Agrupa, seleciona, indica, resume, contextualiza. Coloca questões ao final. Isso é uma revista. Para quem não sabe, a gente criou uma revista Atualidades, né? No nosso curso. A pessoa tem acesso e consegue mensalmente ter as notícias mais importantes, né? Com esse perfil que você falou. E agora a pessoa vai ficar bem entendida de que é um filme e não só o fato. Então, a gente tem isso aí. Para quem é aluno, claro, né? Vantagens. Já tem umas vantagens. Vantagens mil. Vai ter o professor lá, o Max ainda dando aula. Além disso, tem a aula também, né? E é uma aula boa. Eu estava até conversando agora, a gente estava verificando para colocar isso em algum streaming para o cara conseguir ouvir. Ouvir, né? Porque é uma aula que ele não precisa tanto da parte visual, ele precisa mais entender e depois ele lê a notícia na revista. E é uma hora boa. Às vezes o cara está no transporte público, ele está no carro, ele está no dentista, na academia. E é um bom conteúdo para se consumir. E dividido, né? A gente faz dividido. A gente faz a parte nacional. Então, assim, eu quero só ouvir Brasil. Então, você vai ver que por mais conectado que estejam os processos, né? Por metodologia, você precisa compartimentar. Então, né? Então, óbvio que quando você está lá na globalização, você volta e fala, já conversamos disso no Brasil e tudo mais, tá? Mas esse é um assunto que, Brasil, a gente fala um pouco da economia. Então, cada ponto. Então, dá para ele saber, agora vou falar de economia do Brasil.
Então vai ter lá 5 minutos, 8 minutos. Parei por aqui. Então dá pra... Não precisa ver o processo de 1 hora ali inteiro, mas dá pra compartimentar. É bem legal mesmo. Muito bom. Bom, nosso professor do curso, da La Casa de Papel. Professor da La Casa de Papel. Só nós temos. Vai fazer mais algum assalto grandioso aí na 5ª temporada. Vamos. Nem sei, mas acabou com a Casa da Moeda, né? Acabou. A 5ª temporada é aqui mesmo, em Franca. Aqui. Entendi. Não vai ter a 5ª. Não vai ter a 5ª, agora você fica aqui com a gente. Nossa, o Erle já ia até ficar... O Erle assistiu. Nossa. Adorava. Eu gostei muito da primeira, acho que eu assisti a primeira. Na festa aqui, pediu pra tirar foto. Eu fiquei morrendo de vergonha, ele não parava de olhar. Eu falava assim, para de olhar. Mas olha ali, é igual. Parece. Foi lá tirar foto. Acho. Tem você e tem mais um. Tem um personal meu, Ulisses, também que parece demais. Esses dias ele fez. Não sei se você conhece. Sei. A Franca, né? Franca, né? Franca é Franca sendo Franca. Franca é a grande mas Franca tem 2 professores. Você vê como especial, cidade né, diferenciada. Professor, tem o Rodrigo Santoro. Tem o Rodrigo Santoro, da Shopee e tal, mas é ele. Tamo junto. Agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi bem esclarecedor. A gente depois quer trazer mais você aqui para, de repente, tratar alguns temas, né, alguns tópicos. Quem sabe a gente entenda um pouco mais aí de Oriente Médio, geopolítica, sei lá, América Latina, blocos econômicos, sei lá. A gente pode fazer algumas coisas temáticas. Vou dar o assunto que eu acho que é o assunto top para a gente conversar. Desglobalização. Desglobalização. O processo inverso que está acontecendo por conta dos processos nacionalistas, do Brexit, né, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Europa fechando fronteiras, os blocos econômicos se desfazendo. Que doideira, esse hein? assunto é um assunto bem quente. Ainda bem que eu já estudei atualidades, que eu entendi eu o que parei ele falou na globalização não, ali. Esse daí eu ainda tô... falar da DES. Esse é o assunto que eu falo. Esse aí eu ainda entendi. Põe como ideia. Estamos chegando. A DES, globalização. Você pode dar um tempo assim pra gente dar uma lidinha, pra chegar né? aqui menos. Aí, porque senão vai ficar vai um monólogo, vergonha, né? Parece. Agradecer a presença da 01, né? Lorena Fônega, 01. Você assistiu as aulas dele, né? É top. Aí, ó, fala bem. Isso ajuda também. Parece que não, mas... Não, parece que não, parece que sim. Parece que sim. Não, mas é porque às vezes a pessoa não se liga nisso. Mas a dicção, o falar firme, essa, né? Ajuda. Isso passa é gostoso de ouvir. Eu falo que é uma voz gostosa de ouvir. E isso ajuda muito na hora de estudar. Que não é o seu porque caso hoje. Não é o meu caso hoje, gente. Tá. Vocês me desculpem, mas é o que temos. É o que temos. É isso, galera. Então, clica aqui em curtir, se inscreve se você estiver em alguma plataforma de streaming, tá ouvindo isso em algum lugar. Também já se inscreve aí para saber sempre que a gente notificar novos episódios. É o melhor podcast pro concurseiro. Eu não sei se é o único, mas nesse formato é o melhor. Então, não deixa de se inscrever aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.